mercado cada vez mais competitivo, empresas têm buscado alternativas para reduzir custos, aumentar a produtividade e evitar problemas trabalhistas. Uma dessas estratégias é a terceirização de serviços considerados essenciais, como a limpeza profissional, que tem ganhado espaço na gestão corporativa. Para discutir os impactos dessa prática na rotina das empresas, os benefícios e também os pontos de atenção, nós recebemos aqui no estúdio Wanderleia Perdigão, que é especialista no setor de serviços terceirizados. Tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Carla. Que bom. Vamos falar então sobre a sua atuação nessa área, nesse segmento. Vocês têm uma empresa que faz esse trabalho de serviços terceirizados? É isso mesmo. Nós somos especialistas em limpeza, né? Nós somos da Jampro, que é uma franquia que veio lá dos Estados Unidos e já está aqui há bastante tempo. Só em Manaus nós já estamos há quase 14 anos. E a gente trabalha com processos padronizados, né? Então, da mesma forma que você é atendido em Manaus, você é atendido em São Paulo, você é atendido nos Estados Unidos. É muito bacana falar sobre esses serviços padronizados, porque assim, nós como consumidores, muitas vezes a gente gosta de uma determinada empresa, de um determinado lugar, e a gente quer voltar. Eu falo por mim. E aí, muitas vezes, quando a gente volta, a gente já percebe a diferença nos serviços oferecidos. Sim. Poxa, aí muitas vezes a gente indica, leva o colega, leva a mãe, leva o irmão, leva o pai, e aí não tá mais a mesma coisa. Sim. Nossa, mas quando eu experimentei a primeira vez, foi bem diferente. Sim. E agora parece que mudou. Sim. Então é importante a gente falar sobre esses serviços padronizados. Como é que vocês mantêm? O principal foco é treinamento. E aí a gente tem que trabalhar uma cultura de um modo geral. Então, desde que o colaborador é selecionado, é admitido, passa por muitas camadas de treinamento. Ele é treinado o tempo todo, retreinado, reciclado. Então, isso acaba internalizando. Então, quando a gente aloca um colaborador, ele já vai com aquilo, fora que ele já tem aquilo tão interno nele que ele começa a implantar na casa dele. Porque é muito comum, os colaboradores, eles chegam acostumados à limpeza doméstica, que não quer dizer que não funcione. Porém, como a gente tem que fazer isso em escala, né, para ambientes maiores, e a gente tem que proporcionar um serviço mais confortável para esse colaborador. Então a gente utiliza equipamentos, materiais diferentes que são mais produtivos, são mais ergonômicos e são mais confortáveis para esse trabalhador. O modelo de limpeza tem todo um procedimento, por onde começar, por onde começa e por onde termina. E isso gera um conforto, gera uma satisfação. E eu costumo dizer, porque eu sempre acompanho os treinamentos, como a gente tem que ficar ali próximo o tempo todo, e que eles é difícil para o início, quando estão aprendendo. Mas depois que eles aprendem, eles levam para a vida toda e levam para casa. Eu falo assim, olha, isso aqui só é difícil agora porque ainda vocês não estão acostumados. Mas do momento que se acostuma, eu falo assim, não, peraí, eu vou implantar isso na minha casa. Eu quero usar isso. E muitos deles usam, né? Até como, por exemplo, a gente não usa pano de chão. É um diferencial nosso. O que vocês usam no lugar do pano de chão? A gente utiliza o mop, o refil de mop, né? Para quem não conhece, o que é refil de mop? O refil de mop seria aquele tecido, aquele pano microfibra que é colocado no mop, né? E o mop é um equipamento usado para, que a gente usa o verbo mopear. O que seria o mopear? Equivalente ao varrer e passar pano, que seria o mop seco e o mop úmido. Então, o mop seco é equivalente a varrer e o mop úmido seria equivalente a passar pano. Só que a gente
tem todo um processo, e aí, do modo que eles aprendem, eles ficam assim, nossa, mas isso é muito mais prático. E vários deles relatam depois, eu comprei um mop para levar para minha casa, né? Que hoje a gente já encontra no supermercado, vários modelos de mop. E aí eles compram e levam para casa dele. Ele falou assim, eu não uso mais pano de chão na minha casa. Aí falou assim, olha só que coisa boa. Porque é uma facilidade que aqui no Brasil ainda não é costume. Mas por aí fora é rotina. A gente sabe que hoje muitos segmentos estão adotando técnicas mais práticas, porque a nossa vida, na maioria das vezes, é muito acelerada e a gente tem que, de fato, ter algumas estratégias que possam contribuir com a nossa rotina. E aí você falando, me veio até à mente, porque quando a gente é criança, adolescente, os nossos pais falam, nossa, vai arrumar o teu quarto, né? Aquele quarto está uma bagunça. E a gente aprende desde essa fase, né? Aí, alguns cuidados em relação à limpeza. E aí você citou também algumas diferenças da limpeza doméstica para a limpeza de uma empresa profissional, por exemplo. Quais são as principais características que você poderia dizer aqui pra gente? A primeira é procedimento. Então, uma limpeza profissional, ela tem um modelo certo de ocorrer. Tem um método. Então, a primeira diferença é que você vai ver que se for uma empresa profissional, veja bem, temos por aí empresas que ainda utilizam a limpeza doméstica, que estão no século passado. Então, caso você contratou uma dessas empresas, reavalie, né? A limpeza doméstica, num ambiente corporativo, ela traz riscos, né? Ela traz riscos. Então, a limpeza profissional, primeira coisa, ela tem um método, como eu falei, tem por onde a gente inicia, por onde a gente termina. Ela envolve processos químicos, então tem outros riscos, né? Os riscos químicos, né? Você tem que saber o produto certo que você vai utilizar. Por exemplo, é comum no Brasil, de um modo geral, principalmente aqui no nosso Amazonas, o pessoal gosta de um cloro, de uma água sanitária, mas o cloro é um veneno para porcelanato, para as superfícies de um modo geral. E aí, você, acostumado a uma limpeza doméstica, você vai e para clarear um porcelanato, às vezes que está ali um pouco sujo, joga uma água sanitária. Atacou o porcelanato, já era, né? Então, aí uma outra diferença, usar os produtos adequados para cada superfície. Então, o cloro, ele tem situações específicas para uso, né? E ele não pode ser usado assim, sem nenhum critério, assim como outros produtos químicos. Então, quem está utilizando tem que saber o que está fazendo. Já tem casos, por exemplo, o pessoal usa cloro no banheiro, que normalmente são ambientes fechados e pequenos, com pouca ventilação, e às vezes pode ter uma intoxicação, né? Em casa mesmo, várias pessoas relatam, né, que foi lavar o banheiro e quase ficou intoxicado. Faz aquelas misturinhas. Na limpeza profissional não pode existir essas misturinhas. Né? Inclusive o presidente, o Adilson Barroso, o atual presidente da Jampro, ele costuma dizer assim, se as misturinhas fossem boas, por que já não vinham prontas? Por que não tem empresas vendendo as misturinhas, né? Mas o brasileiro é engenhoso, vai lá e mistura sabão em pó com água sanitária. E que é extremamente, libera gases, gás cloro, gente, gás cloro. E eu posso falar isso porque eu tenho formação em química também, então tem processos químicos, então quem está fazendo aquilo ali tem que saber exatamente o que está fazendo, que produtos utilizar. Tem produtos que a gente usa numa área que não podem ser usados em outras. Enfim, parece uma coisa simples, banalizada, porque subentende-se que todo mundo sabe limpar, subentende-se que a dona de casa
porque sabe cuidar da casa dela, ela vai saber limpar uma empresa. Não é que esteja exatamente errado, mas vai depender de vários fatores. E aí você coloca na mão de uma pessoa a responsabilidade pela limpeza da sua empresa, né? É por isso que eu gosto da Jampro, porque nós somos um sistema. Nós não terceirizamos somente a mão de obra. E aí vai o diferencial. Me veja, tem empresas que chegam e falam assim, liga e falam assim, me vê um orçamento para 4 pessoas. Oi, mas aonde é? O que vocês fazem? Como é o piso lá? Quantos banheiros tem? A gente faz todo esse acompanhamento, essa visita, para conhecer o espaço e saber a real necessidade. É tudo personalizado. Porque quando nós entramos na empresa, quando a Jampro entra na empresa, entra um sistema, não entra, contratou, joga lá dentro. Não é assim que funciona. O colaborador ele precisa estar treinado, ele precisa estar com os produtos certos, ele precisa estar com os equipamentos corretos. E é isso que a gente avalia. É o terceiro ponto que eu ia comentar. Os equipamentos. Quando se usa uma vassoura, a vassoura ela dispersa o pó no ambiente. Então, você está num lugar, você usa a vassoura, você joga o pó para outro lugar. Você pode até ali recolher uma certa quantidade, mas outra parte se dispersou no ar e você nem viu, né? Tem vezes que, dependendo da quantidade, você vê. Já o mop, principalmente de microfibra, ele absorve essa poeira. Então, uma vez que ele mopeia, absorve essa poeira não volta mais para o ambiente. Ela vai ser recolhida, né? Ela vai vir no mop, ou em excesso ela vai ser recolhida numa pá, e ela não volta mais para aquele ambiente. A gente retirou a poeira daquele ambiente. Então, é outra diferença. A pessoa não sabe, aí a questão de doenças, principalmente de vias respiratórias, asmas, rinite, sinusite. Tem várias empresas aí com esses problemas em seus colaboradores e não sabe por quê. A explicação é muito simples. O processo de limpeza feito de forma inadequada. É claro que tem vários outros fatores, mas se a gente pode retirar um desses, né, diminuir a incidência das crises alérgicas, né, das síndromes gripais, porque as síndromes gripais, as pessoas pensam que está muito no ar, mas na verdade está muito em contato. Você com as suas mãos em contato com uma superfície contaminada, uma mesa, uma maçaneta. Então, aí vem um outro ponto, né, que seria o quarto ponto, a limpeza nos locais adequados. E aí, às vezes, os colaboradores de uma empresa estão adoecendo e não sabem o motivo. E o motivo está muito mais ligado à limpeza do que você imagina. É claro que higiene pessoal não pode faltar, né? Mas se a gente pode eliminar um desses fatores, né, por que não? Eu quero até aproveitar a sua fala, muito rica, e a gente esmiuçar em relação aos riscos, por exemplo. Falou da questão das próprias consequências com a saúde, né? De gerar sinusite. Agora, sim, em relação aos riscos dessa mistura de produtos químicos, por exemplo, de repente algum caso que já aconteceu e que vocês precisaram aí, por meio da empresa, reverter também. A gente usa muito um processo, a gente tem o EnviroShield, que é uma tecnologia que atomiza o produto químico. O EnviroShield, o que ele faz? Ele dispersa no ambiente nanomoléculas, e essas moléculas vão para os poros da superfície. Então, sofá, madeira, cimento, tecidos,
né, eles absorvem essas partículas e isso ele promove a desinfecção desse lugar. Então ali, se a gente tem vírus, bactérias, micro-organismos prejudiciais ao ser humano, ali ele vai agir. E a gente utiliza muito isso em escolas, creches, onde mais é utilizado, clínicas, hospitais e também ambientes industriais, grandes galpões, ali onde a gente tem um aglomerado de pessoas, é o ideal para que alguém espirrou no canto, né? Mas aqueles vírus, né, bactérias, micro-organismos que estão espalhados por aí, ao aplicar esse processo que chamam EnviroShield, um atomizador, ele mata ali instantaneamente e ele ainda permanece por algumas horas, dependendo do produto químico, até dias. E esse processo ele foi muito utilizado na pandemia. Só que a Jampro já fazia isso antes, décadas antes, e a gente continua fazendo. Isso não foi algo para ser feito e ser esquecido. A gente continua fazendo. E aí vem até um questionamento. Na época da pandemia, a gente teve todo um cuidado com higiene, com limpeza. Mas será que estão mantendo? Será que permanecem os mesmos cuidados? É uma boa pergunta, é uma boa indagação. Porque a gente sabe que na época da pandemia, e aí não entrava em casa com a roupa do corpo, não entrava em casa com os nossos calçados. Inclusive, até a partir desse contexto, eu gostaria de dar um exemplo. Muitas vezes as pessoas vão fazer uma mudança. E aí, nesse caminho da mudança, a gente sabe que os nossos eletrodomésticos, os nossos móveis, eles são carregados ali naquele baú, muitas vezes coberto e outras vezes não. Então eles vão, uma cama, um sofá, uma poltrona, e aí eles são levados de qualquer maneira. E acaba acumulando também toda essa sujeira, né, que vem das ruas. E assim, é um bom exemplo quando você fala, inclusive, de alguns produtos mais assertivos e equipamentos para você fazer uma limpeza nos seus móveis, não é isso? Sim. Que produtos normalmente... Aí eu faço essa pergunta porque muitas vezes as pessoas que estão nos assistindo falam assim, mas será que isso é acessível para mim? Será que eu consigo? Será que eles atendem também uma casa pequena, uma família pequena, ou só mesmo uma família maior? Um apartamento pequeno ou só grandes empresas? O que você diz? Então, a Jampro, de um modo geral, ela também trabalha com residências. Agora, o meu nicho, o meu público-alvo tem sido empresas. Empresas de todos os tamanhos, né? Da menorzinha, daquela que, de repente, quer uma limpeza, uma faxina, né? Uma vez na semana. Às vezes acontece, eu tenho um escritório, uma clínica, e aí eu posso sim chamar uma vez por semana para... eu quero contratar uma faxineira, mas eu quero que seja alguém de confiança, então eu terceirizo essa responsabilidade, né, para uma empresa, para nós, por favor. E aí, a partir de uma faxina dessa, você já pode nos contratar. Ou grandes indústrias, shoppings, estaleiros, né? A gente atende todos os públicos, todas as áreas, comércio, indústrias, hospitais, clínicas, todo tipo de atividade industrial, comercial. Agora sim, aproveitando até a sua vinda, você disse que a empresa é uma franquia. Sim. Que já é internacional. Sim. E que já está em Manaus há muitos anos. Sim. As pessoas interessadas em conhecer mais a empresa, de repente, até uma possível contratação, como é que está o mercado para vocês hoje? Porque assim, muitas pessoas, imagino eu, nessa época, né, tem esses trabalhos temporários, contratações temporárias. Vocês fazem essas contratações também? Fazemos. Inclusive, eu gostaria até de falar que
a gente não se limita apenas à limpeza. Nós somos especialistas em limpeza, né? E normalmente é através da limpeza que a gente entra. Mas nós também terceirizamos uma portaria, né? Serviço de copa, jardinagem, uma secretária, uma assistente e diversas outras funções que podem ser desenvolvidas uma vez que nos procure. A gente desenvolve algumas funções também. Então, eu quero fazer determinada coisa, não sei que tipo de profissional eu posso contratar para isso. Aí entra em contato conosco e a gente vai fazer uma visita, vai ver qual a necessidade e a gente desenvolve uma função. Muito bacana. E assim, até como dona de casa também que sou, a gente chega um determinado momento que eu digo, nossa, eu preciso aqui em casa de algo mais... Antigamente a gente dizia muito uma limpeza mais pesada, alguém que de fato preste atenção ali nos detalhes. E muitas vezes a gente faz aquela limpeza, além de errada, pelo que você falou aqui, superficial, né? Então ainda tem tudo isso. Sim. E aí é importante a gente destacar que essa limpeza pesada, como a gente costuma falar, e eu lembro até de uma pessoa que eu conheço que ele diz assim, nossa, eu tenho toque, porque eu não consigo deixar uma sala que não está organizada, um banheiro sem limpar, e tem vários memes, inclusive, que as pessoas vão ficando mais velhas, né? E elas vão querendo cada vez mais a sua casa, o seu lar, tudo muito limpinho, tudo muito bem organizado. Isso procede, não procede? É claro, é muito comum. Eu sou uma que tenho esse toque. Inclusive, eu só compro determinado objeto decorativo se aquilo não for acumular poeira, não for me dar mais trabalho. O tapete, por exemplo. Embora, assim, a gente também não pode abrir mão de certas coisas, daquilo que lhe traz conforto. Mas você tem ali que levar em consideração, né? Como é que você vai fazer para manter isso, né? E eu falo, inclusive, né, eu tenho alguns arquitetos e engenheiros que são parceiros de negócios e eu sempre digo, olhe, quando você for colocar determinado material, revestimento, pense como é que isso vai ser limpo depois. É verdade. Faça as escolhas corretas, né, porque tem casos, tem empresas que a gente entra no início, no pós-obra, né. E às vezes antes do início, do pós-obra. E a gente já deu consultoria em materiais, em revestimentos, né, em pisos, determinados pisos de melhor custo-benefício. Assim, olha, esse piso, ele vai se manter limpo por mais tempo, ele é mais fácil de limpar, então, se você pode, opte por esse. Determinados revestimentos, né, de paredes e detalhes arquitetônicos, tem que não são alguns, eu quero colocar um lustre, você está disposto de quanto em quanto tempo você vai limpar esse lustre? É lindo o lustre, mas é lindo limpo, né? Exatamente. E também limpo vai te dar mais saúde. Exatamente. Tem tudo isso em jogo. Se você quer ver ali, mas depois não vai ter o cuidado, então repense, né? Exatamente. Já tem que ter em mente, eu vou colocar esse lustre, mas eu já sei como eu vou limpar, se eu vou contratar alguém para fazer isso, como é que eu vou fazer. Então, em muitos lugares, às vezes a gente entra no início ali e a gente consegue auxiliar em algumas decisões que vão se tornar qualidade de vida, um ambiente mais saudável, um ambiente mais limpo, mais clean, mais confortável para os usuários. Essa nossa conversa me fez até viajar também no tempo, em diversos aspectos. Eu estava lembrando que eu morava uma época em Curitiba, e aí uma moça foi fazer uma limpeza lá e usou um determinado produto que o piso era com madeira. E quando eu voltei, o piso estava todo... opaco. Além de opaco, ele também tinha tufado. Meu Deus. Então, assim, molhou. Eu não sei o que ela fez, mas assim, é prejuízo. Então, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado.
E eu gostaria de aproveitar e pedir para você deixar os seus contatos, as pessoas interessadas em saber um pouco mais. Fique à vontade. Então, você pode entrar em contato conosco através do nosso Instagram. Tem o Jampro Manaus, que é o Instagram responsável pela Jampro de toda a Manaus e região, né? Atende o interior do estado também. Tem também o @mundoclean.jampro, né? Que é o específico da nossa empresa, né? Nós somos franqueados e atendemos também. E tem o meu, Vanderleia, @VanderleiaPerdigão, né? Então você pode entrar em contato através quando você entra em algum desses, vai ter o contato o contato telefônico, o nosso site também, para você conseguir mais informações. Muito obrigada pela sua participação e já aproveito e lhe desejo um Feliz Natal. Igualmente, já feliz aniversário. Muito obrigada. Gente, agora